Muito boa tarde a todos. A Beira Baixa TV está novamente em direto da Feira Terras do Lince, em Penamacor, desta vez para acompanhar a apresentação do livro literatura aliás, de tradição oral no concelho de Penamacor, contos, lendas e romances, que reúne mais de 600 histórias reunidas por todo o concelho. E para nos falar sobre isso, nada melhor do que Paulo Correia. Paulo, muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, muitos parabéns por esta apresentação. Obrigado. Começando mesmo pelo início, a literatura de tradição oral tem um papel muito importante e características também muito próprias, e o Paulo, digamos que tem uma missão muito importante relativamente a esta área, e acho que nos quer deixar algumas palavras sobre a importância dela e também sobre as principais características. Exato, portanto, eu há cerca de 30 anos tenho vindo enfim, a estudar esta literatura, que é uma literatura que não tem a ver com letras, tem a ver com palavras, não tem a ver com livros, tem a ver com memória humana, e essa memória transporta mensagens em forma de uma arte verbal feita de contos, lendas, romances e outros géneros, entre gerações, por tempos imemoriais, e essas histórias, compostas por vários tipos diferentes, que eu tenho vindo a estudar. Estas histórias são veiculadas essencialmente por populações analfabetas do meio rural, e esta tradição oral está em vias de acabar, precisamente porque a nossa civilização tecnológica tem vindo a mudar a nossa maneira de estar no mundo e até de contacto com os meios de informação. Portanto, nós acreditamos mais naquilo que está nas redes sociais, nos jornais, na televisão, do que propriamente na memória das pessoas. Isso são coisas de velhos, mas eu queria deixar aqui um repto a todos aqueles que nos ouvem, para, se conhecerem pessoas que saibam estas tradições orais, que gravem, que as apresentem a quem faz estas recolhas. Não sou só eu, há muita gente neste país, não muita, mas pronto, há algumas. E é importante, para não perder a tradição, exato, não é, Paulo? Exato. Paulo, como coordenador do projeto que deu início a este livro, eu pergunto-lhe como é que tudo começou, como é que surgiu esta ideia e como é que depois se foi desenvolvendo. Eu vou falar primeiro do meu ponto de vista. Começou com uma percepção, a partir do momento em que foi lançado o catálogo do conto tradicional português, em 2016, que faltavam cerca de 40 concelhos sem contos conhecidos, e um deles era Penamacor. E eu, nesta busca por arranjar versões, queria a todo o custo encontrar nestes concelhos, inclusive também em Penamacor, versões. Acontece que gerou-se sinergias e foi possível recolher, começar a recolher há cerca de um ano atrás. Só que ao contactar com a Gorete Brito, soube que afinal ela já tinha começado em 2003 a fazer recolhas, não só recolheu contos e romances que tinha na gaveta, enfim, mas principalmente orações. E isso deu um novo elan ao projeto, e afinal os 2 meses que eu tinha pensado para este projeto de recolha transformou-se num ano inteiro. Paulo, já vamos então continuar a falar mais um bocadinho, mas agora vou-me dirigir à Gorete. Gorete, antes de mais, muito boa tarde. Olá, boa tarde. A Gorete teve aqui um trabalho fundamental na recolha destes testemunhos, digamos assim. Como é que foi trabalhar durante um ano quase diariamente junto da população de todo o concelho? Eu acho que foi muito positivo, foi muito bom, foi valorizar também agentes do concelho de Penamacor. Nós, quando falamos em Penamacor, falamos nos agentes do concelho de Penamacor, e foi sobretudo um contacto muito próximo com pessoas que eu não conhecia, apesar de vivermos no mesmo concelho.
e foi também um trabalho de pesquisa, de recolha pela descoberta, de ir às aldeias, calcorrear as ruas, falar com as pessoas que estavam sentadas às portas, falar com as vizinhas, perguntar se sabiam contos, e quando as pessoas não tinham algumas dúvidas, contávamos uma pequena história para relembrar a memória, e portanto o processo começa por aqui, a crescer, né? E depois nas primeiras recolhas que fazemos, os nossos informantes vão-nos dizendo que ainda se lembram de mais uma, ainda se lembram de mais uma, e portanto fomos sempre agendando próximas recolhas. Portanto foi um trabalho muito gratificante também do ponto de vista, digamos, da cultura do que é o Concelho de Penamacor, porque fomos às 12 freguesias, inclusivamente às Quintas do Anascer, que é uma anexa da Benquerença, onde também existem informantes fabulosos. E eu aqui queria destacar um aspecto na recolha. Eu privilegiei os idosos, ou seja, as pessoas que já tinham mais de 90 anos, porque ainda existem, e a nossa informante mais velha tem 99 anos, tem uma memória muito boa, contou 10 versões. Depois temos uma outra informante com 97 anos que também contou, e com 90 ainda temos alguns. E depois a destacar as crianças, que temos 2 crianças que também já estão habituadas a ouvir, também contaram e, portanto, perpetuaram já aqui no livro as versões que sabem. Isto é que foi um grande trabalho. Quais é que foram os principais desafios que encontrou ao longo desta jornada? Sobretudo não conhecer as pessoas e não perceber logo no início quem seriam os informantes ou os bons informantes para recolhermos as histórias. E depois percebemos que não há bons informantes. Todas as pessoas que sabem uma versão são versões que devem constar neste livro e que estão cá felizmente. Os desafios maiores, posso dizer que, por exemplo, fizemos a recolha já entre a primavera e o verão, e o calor aqui na Beira é um bocadinho insuportável, pois privilegiámos mais o final do dia. Agora, obstáculos de primeira linha não tivemos, o que foi muito bom também, e os informantes todos eles muito simpáticos e muito colaborativos neste processo. Falando exatamente sobre as diferentes versões, não houve uma intenção de, digamos, juntar todas e fazer uma versão melhor. A verdade é que vocês acabaram por usar todas as versões das várias histórias. Por que isso foi tão importante para vós? Usámos todas porque todas elas acabam por ser contadas de maneira diferente, apesar de terem o mesmo foco, não é? A forma como se conta leva-nos a perceber que são versões diferentes. E acho que aí tínhamos que torná-las tínhamos que as materializar no livro, não considerando que uma outra versão pudesse ser melhor. Muito obrigado, Gorete. Voltando então ao Paulo. Paulo, depois de recolhidos os testemunhos, qual é que foi o passo seguinte? Portanto, é o passo que se faz sempre. Portanto, a primeira coisa a fazer é recolher fielmente com um gravador, e o segundo passo é fazer a transcrição. E foi isso que me ocupou também em contacto permanente com a Gorete. Ela enviava-me, ou ia-me enviando os áudios, e eu ia transcrevendo. E depois, quando não percebia alguma palavra, porque eu sou algarvio, e portanto há palavras que nem sequer conheço daqui da Beira, enviava para ela novamente, e ela dizia, isto é esta palavra. E portanto, no final, conseguimos preencher esses buracos e a transcrever na integralidade. Inicialmente o Paulo estava à espera de ter poucas páginas de resumo, digamos assim, destes contos, e não só, mas acabou por ter várias centenas de páginas. Como é que foi a reação ao perceber que afinal esta obra ia ser muito maior? É a reação que eu tenho sempre, não de espanto, mas pronto, que é assim mesmo, porque a minha experiência já não dá para ser um novato, e portanto Penamacor, há uns cerca de 5 anos atrás, não tinha nenhum conto. Atualmente é o 3º concelho com mais contos em Portugal. Mas o concelho da minha mãe, que é Lolé, no Algarve, é o concelho com mais contos de Portugal. Porquê? Porque se conta melhor em Lolé do que nos outros concelhos? Não, obviamente, porque existiram lá coletoras que recolheram. Isto, a literatura oral, é como o bom senso que toda a gente tem, não é? É preciso alguém que se interesse e que descubra estas pepitas. Paulo, inicialmente disse-me que o principal objetivo desta recolha era essencialmente conseguir recolher a alma penamacorense. Eu pergunto-lhe, ao fim e ao cabo, em que é que se resumiu, qual é que foi a identidade e as principais características que conseguiu recolher? Quando eu falo em alma, é um termo um bocado simbólico e generalizante, porque, como eu disse, o conto é universal e não vamos encontrar contos aqui em Penamacor só de Penamacor. A alma penamacorense talvez seja encontrada melhor nas lendas.
E o caso, por exemplo, da figura da boa hora e da má hora, que só existe nas beiras, é disso um bom exemplo, não é? Traduz um elemento que só existe na Beira Baixa. Porquê? Porque as populações da Beira Baixa são diferentes dos outros concelhos e das outras províncias. Paulo, muito obrigado. Vou então agora falar com a Ilídia Cruxinho, a vice-presidente da Câmara de Penamacor. Ilídia, antes de mais, muito boa tarde e muitos parabéns por esta edição. Muito obrigada. Acho que os parabéns são para quem efetivamente participou nesta edição, que é muito importante para o Concelho de Penamacor e que de facto é uma forma de preservarmos toda esta cultura tradicional que, se não o fizéssemos, corríamos o risco de se perder. E como tal, portanto, penso que as felicitações são efetivamente para quem esteve no terreno a trabalhar e a fazer as recolhas e para a coordenação, que de facto resultou num excelente trabalho. No que diz respeito à Câmara de Penamacor, eu penso que nós fazemos o nosso trabalho e é óbvio que nos sentimos bastante regozijados com mais uma obra que foi lançada hoje no Concelho de Penamacor. Por que escolher uma data tão simbólica durante a Feira Terras do Lince para apresentar esta obra? Porque, de facto, a Feira Terras do Lince é um evento que fala do Concelho de Penamacor, que nos mostra aquilo que Penamacor tem de melhor. E se o faz ao nível dos produtos e do artesanato, daquilo que Penamacor efetivamente pode oferecer de melhor, também a preocupação com a tradição, a preocupação com aquilo que as gerações nos foram passando e que nós queremos continuar a preservar e que efetivamente quem vier a seguir possa saber como é que as pessoas no fundo passavam o seu tempo, como é que se divertiam, como é que passavam os serões. E, portanto, tudo isto é cultura, é tradição, é património cultural e imaterial que é tão importante quanto o material. E já que estamos a falar sobre a feira e também sobre cultura, eu perguntava-lhe qual é que é o balanço que a Câmara tem feito ao longo destes 4 dias, se não estou em erro, da Feira Terras do Lince. Sem dúvida, eu penso que é um balanço extremamente positivo, por todas as razões, porque efetivamente este evento serve para promover o que o Concelho tem de melhor, mas também para dar a conhecer a quem vem de fora todas estas potencialidades. E, de facto, o Concelho de Penamacor é um concelho com um potencial enorme ao nível da paisagem, ao nível da arquitetura, do património cultural e material e imaterial e, portanto, de facto esta feira consegue passar toda esta informação. É óbvio que o cartaz musical que este ano escolhemos é um atrativo, foi um atrativo muito grande e também o pensámos dessa forma, para que muita gente que nunca veio a Penamacor o pudesse fazer, um bocadinho também movido pelos espetáculos, mas que depois deram vida a Penamacor, à gastronomia, aos restaurantes, à economia local. E, portanto, estamos muito, muito, muito satisfeitos. De facto, foram 3 dias, vai ser hoje o 4º dia e, de facto, as expectativas eram altas, mas eu penso que foram superadas e, portanto, estamos muito, muito, muito contentes. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Portanto, foi este o resumo da apresentação que decorreu ao longo desta tarde aqui no Teatro Clube de Penamacor. A festa ainda não terminou, hoje é o último dia e, portanto, fica o convite para se dirigir até cá ao longo deste dia, mas caso não possa fazer, saiba que pode contar com a Beira Baixa TV para lhe levar o melhor de Penamacor até si.